Glória a Deus. Como Deus é bom e eterna a sua misericórdia, né? Porque o Senhor é bom e é bom mesmo. Eu te convido, meu irmão, por gentileza, a abrir. Hoje vamos estudar a 7ª praga, né? Nós já estamos terminando as pragas. Hoje vamos estudar a 7ª praga. E eu te convido a abrir Êxodo capítulo 9. Êxodo capítulo 9. E mesmo sentados vamos esta noite verificar tudo que o Senhor deseja nos ensinar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vendo o quanto o Senhor Deus vem trabalhando com o seu povo. E eu digo trabalhando com o seu povo porque as pragas do Egito, elas simplesmente não se destinam somente a, literalmente, os egípcios. E não se destinam somente a Faraó, mas muito mais ao povo de Deus, que estava simplesmente há mais de 400 anos naquela terra, e após 400 anos, com certeza estava absolutamente dominado pela cultura egípcia. Então é muito interessante quando cada uma das pragas, elas têm, obviamente, uma finalidade específica de manifestação do poder de Deus para também mostrar ao seu povo e aqueles que estavam iludidos também com deuses egípcios que ele continuava sendo o Senhor, E é muito interessante que depois, no capítulo 9, quando nós vimos a praga sobre os animais, e na semana retrasada, a praga relacionada às úlceras, vamos hoje então trabalhar com a 7ª praga, que é exatamente a nossa querida parte da palavra de Deus, que está em Êxodo capítulo 9, versículo 13 em diante. Versículo 13 em diante. Vamos juntos. Primeiro você tem, do versículo 13 ao versículo 21, Deus determinando a Moisés que fale a Faraó e que simplesmente diga a Faraó o que vai acontecer. Porque o que haveria de acontecer era algo absolutamente inédito para o Egito. A 7ª praga, que é a praga da saraiva, né? Que a praga da saraiva, dificilmente você tem no Egito alguma noção de que lá sim pudesse existir saraivas, né? Os irmãos já viram quando simplesmente o céu se enegrece e simplesmente começa a chover, e começa a cair pedras, a maioria, obviamente, de gelo. Aqui está o que houve literalmente ali no Egito. E a praga das saraivas é muito interessante porque em Canaã é muito normal chuva dessa espécie, em Canaã. Mas no Egito, você não tinha literalmente o céu simplesmente escurecendo para chover, e ao invés de vir água para literalmente abençoar aquela terra, vir pedra. Você não tem exatamente isso. Então, creio que até para o próprio Faraó foi algo absolutamente inédito. Inclusive em razão dos deuses que existiam para proteger, amados irmãos, proteger os céus e abençoar o Egito. Então, é muito interessante esta 7ª praga, e acompanhe comigo, por gentileza, a leitura da Bíblia, a partir do versículo 13 de Êxodo capítulo 9. Vamos juntos. As ameaças de Deus. Muito bem, Êxodo 9, versículo 13, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante de Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa aí meu povo para que me sirva.
porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido a mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e para que sejas destruído da terra. Mas deveras para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. É óbvio, né? Na medida em que você ataca aquele que é o chefe do maior império naquele momento existente, você está atacando o quê? Você está atacando o maior império. E você está criando, obviamente, uma notícia para todos os povos que daquele império dependem, ou seja, o mundo conhecido inteiro. Então, na medida em que Faraó é humilhado por Deus, literalmente o mundo inteiro fica sabendo que há um Deus maior do que todos os demais deuses egípcios. Porque se acreditava que o domínio de uma nação sobre outra representava o domínio da luta dos deuses dessas nações, e na medida que uma nação dominava sobre a outra, aquela nação então tinha o seu Deus mais forte. E na medida em que Faraó é humilhado, ele, filho dos deuses e um Deus vivo, segundo o que ele pensava e os egípcios pensavam, então aí é óbvio, muita coisa tinha que ser revista, né? Muita coisa que tinha que ser revista. E aí o versículo 17 diz: tu ainda te levantas contra o meu povo, para não os deixar ir? Eis que amanhã, olha quem é Deus, ele ainda marca a data. Amanhã, por esse tempo, farei chover saraiva muito grave, que nunca houve no Egito. Porque não há histórico de chuva de saraiva por lá, né? Obviamente não há. Desde o dia em que foi fundado até agora. Elias, na sua Bíblia, que está numa linguagem um pouco mais moderna, é saraiva que está? Não, né? Pedra, obrigado, isso. É exatamente isso. Tá? Na verdade, hoje nós podemos chamar de granizo. Saraiva hoje pode ser chamada de o quê? Granizo, né? Mas na sua está pedra, então tá bom, excelente. Então, o próprio Deus avisa, ó, amanhã vai ter novidade no meio de vocês. Ó que delícia! Vocês que nunca viram pedras caindo do céu, porque acreditam que lá em cima está literalmente um conjunto de deuses a proteger vocês, fica tranquilo. Amanhã eu me comprometo que vai cair pedra, o que hoje chamamos de granizo, que na época era chamada de saraiva, e fica tranquilo, você vai conhecer o que é isso. E eu vou arrasar com a sua terra. Olha o que Deus diz, ó. Versículo 18: eis que amanhã por este tempo farei chover saraiva, muito grave. Então não era qualquer pedrinha, e não era qualquer quantidade, muito grave, qual nunca houve no Egito desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo que tens no campo. Às vezes eu paro e penso, por que o Senhor fala assim com o Faraó? Porque ia cair pedra mesmo. E caindo pedra ia matar o gado, ia arrebentar a plantação que estivesse exposta. E Deus ainda, por misericórdia, sabendo das últimas duas pragas que acabou com o que havia de principal de rebanho no Egito, e simplesmente o que ficou de rebanho ainda foi atacado de úlceras, Deus ainda diz, ó, estou te dando a dica do que vou fazer, tá? E ainda estou te dando a dica de proteção. Faz o seguinte, meu amigo, retira os teus animais do campo, porque o que não for recolhido à casa, a saraiva cairá e morrerão.
Então, se você já vem de uma crise econômica com as duas últimas pragas, se você não tirar, você vai se arrebentar. E eu já estou te avisando. É aquela velha história, quem avisa, amigo é, né? Aí, versículo 20. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, quer dizer, Deus já era temido no meio dos servos de Faraó. Os servos de Faraó, na praga das úlceras, já estavam dizendo para Faraó, é o dedo de Deus, meu amigo. É o dedo de Deus, acorda. E aí, o versículo 20 diz que quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez simplesmente fugir seus servos e os gados para dentro de casa. Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, deixou seus servos e gado no campo. E aí, o que aconteceu? Vamos para o próximo dia. É óbvio que o versículo 22, ele tem a mesma retórica dos demais casos da praga. Aqui não se diz que Moisés falou com Faraó, primeiro, do versículo 13 ao versículo 21, da ordem de Deus. Agora, é óbvio que, do 20 ao 21, você tem um período de tempo, onde Moisés vai a Faraó, onde Moisés fala com Faraó, e o que eu acho interessante, Moisés fala com Faraó e as palavras de Moisés já retumbam sobre todo o Egito. Porque, olha que interessante, e Faraó obviamente disse, não vou deixar ir. E aí vem o 22 dizendo o seguinte, então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu e haverá saraiva. Porque Deus diz, estende a mão para o céu e haverá saraiva e vem então. Porque mesmo não estando na palavra de Deus, se faz necessário entender que Moisés foi a Faraó, que Moisés conversou com Faraó, que Faraó disse que não ia deixar ir, e aí é que vem. Então, Deus cumpre sua palavra no outro dia. Fala com Moisés e diz, estende a mão. E haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens, o gado, sobre a erva do campo, na terra do Egito. Aí Moisés, versículo 23, estendeu sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões. E ao invés de cair água, caiu o quê? Saraiva. E fogo caía pela terra. Olha que coisa terrível, né? Cai saraiva, cai fogo. Alguns intérpretes dizem o seguinte, o que caiu foi saraiva. Mas a intensidade com que os granizos caíram, provocou na sua queda, no bater em outras quedas, o que uma pedra faz quando bate na outra de forma muito forte. Fogo. Fogo. Todo mundo que está aqui sabe perfeitamente isso. Se precisar fazer fogo, começa a bater pedra com pedra, até chegar num nível de graus Celsius que o fogo exista. Agora outros dizem, não. A queda de pedras foi muito forte e muito grande. Mas Deus fez questão de dar um plus. Fantástico, né? Um plus. E o plus foi algo simples. Vai fogo junto. Olha que coisa linda, né? Que plus maravilhoso. Seja uma explicação, seja outra, irmãos. Não tem problema. Caiu saraiva, pegou fogo, e quem não acreditou no Senhor, acabou dançando. Olha que interessante. E o fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. Eu fico imaginando os egípcios olhando para o céu e perguntando, cadê o Deus Shu? Cadê a deusa Nut? O que está acontecendo? Cadê a proteção prometida por vocês? Eu fico imaginando o desespero dos magos, que assim simplesmente lutando para trazer magia, para acabar com aquilo, não conseguiam. E a Bíblia diz que a coisa caiu feia, que o fogo pegou rasgando mesmo, e o prejuízo então econômico e financeiro foi muito grande. Porque o versículo 24 ainda diz assim, ó, e havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grande, qual nunca houve em toda a terra do Egito,
desde que veio ser a uma nação. Por que tem qual nunca houve na terra do Egito desde que veio ser uma nação? Porque o Egito é quente. O Egito é muito quente. E os egípcios, irmãos, eles, quando tinham problemas de queimada, era um problema sério, porque você tem o rio Nilo no meio, você tem a parte verde, aonde você planta, e depois só tem deserto. Então, vindo uma queimada, você arrebenta a vida de tal forma do Egito, porque a única parte onde tem colheita ainda se perde. Ainda se perde. Porque o resto é deserto, e no deserto não dá nada. Então, olha a situação econômica deles. Olha a situação econômica deles. E a Saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo. Desde os homens, que não acreditaram e foram trabalhar naquele dia, até os animais. Também a Saraiva feriu toda a erva do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Ou seja, arrasou a economia do Egito. Arrasou a plantação no Egito. E o Egito era forte em matéria de plantação, através da economia de exportação. O Egito, ele tinha tantos bens exportáveis, como trigo, cevada, frutas, maravilhosas, que o Nilo era um meio de transportar e ganhar muito dinheiro. E aqui se acaba com tudo. Se acaba com tudo. E o que é interessante é que o versículo 26 faz questão de dizer: somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia Saraiva. Por quê? Porque desde a querida quarta praga, o Senhor separa o seu povo do povo do Egito. O seu povo do povo do Egito. Aí Faraó, arrebentado, manda chamar quem? Versículo 27. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: esta vez pequei. O Senhor é justo. E eu e meu povo ímpios. Você sabe o que é um faraó dizer isso? Ele que cresce acreditando que é Deus na terra vivo. Ele que cresce que simplesmente aprendeu que é filho dos deuses e é amamentado até por uma deusa. E ele que é o filho dos deuses vivos. Você está entendendo o que é Faraó dizer isso? Sabe o que significa? Ele teve medo de morrer. Ele no palácio dele, ao saber das notícias, e ao saber que em Gósen estava tudo tranquilo, porque o Deus dos hebreus fez isso, ele diz: olha, traz Moisés. E engraçado, né? Moisés e Arão vão, chegam até Faraó. Moisés e Arão não pegam uma pedra na cabeça, já pensaram nisso? Moisés e Arão não são queimados pelo fogo? Irmãos, já nós vamos ler nos próximos estudos, que quando Moisés andava no Egito, o povo tinha medo dele. Porque as 10 pragas vieram não só para mostrar ao povo de Deus quem era Deus, e ao povo do Egito quem era Deus, mas para também fazer aquele povo olhar para Moisés e ter confiança nele. E os egípcios tinham desespero quando Moisés andava na terra. É interessante isso, o que Deus fez. E aí, de forma muito interessante, chamam Moisés. Moisés não estava lá esperando. Não, Moisés estava em sua terra, sua tenda. Foram até Moisés, chamaram Moisés. Moisés atravessa a terra do Egito todinha para chegar aonde ele tinha que chegar, que é ali onde Faraó estava. Moisés não teve dano nenhum. Moisés não teve sofrimento nenhum. Eu paro e penso nas entrelinhas aqui. Você pode imaginar Moisés andando e simplesmente Saraiva, como diz a palavra de Deus, né? Caindo, pedra caindo, com fogo, um desespero tremendo. Porque se hoje desastres ambientais já causam medo, e principalmente florestas pegando fogo, você pode imaginar isso
na época do Egito. E aí eu paro e penso, né? E Moisés andando e nada acontecendo com ele. E o povo, talvez dentro de casa, que ouviu o Senhor e guardou seus bens, seus servos, olhando Moisés passando, e simplesmente nenhuma pedrinha na cabeça, nenhum ataque de absolutamente nada. Irmãos, escute uma coisa. Deus é com o seu povo. E quando Ele promete, quando passardes pelo fogo, não é se, é quando. Vai ter um dia na vida que a gente vai passar. Quando passardes pelas águas, não é se passar, um dia nós vamos passar. Ele promete estar conosco. O Salmo 23 chega ao ponto de dizer, no último versículo, ainda que eu ande no vale da sombra e dá o quê? E um dia nós vamos andar. Ninguém sabe como é subir no céu. A única pessoa que eu sei que chegou ao céu e voltou e contou a história foi minha avó, mãe da minha mãe. Que ela disse que ficou tudo escuro, abriram uma porta, ela entrou e ela quando viu, estava num local muito lindo. Que ela não queria voltar. E aí o Senhor falou com ela, não é teu tempo de estar aqui, volta. Só te dei... aí em termos atuais, ela não falou, mas em termos atuais, para os irmãos entenderem, te dei um spoiler, né, do que é o céu. Volta. E ela disse que voltou revoltada, revoltadíssima. Não é verdade? Porque quem chega lá não quer voltar. Então, presta atenção, o Senhor está conosco até no momento mais difícil da nossa existência, no dia de andar pelo vale da sombra e da morte. É incrível isso, né? São detalhes que estão aqui e a gente não vê. Então, olha que interessante. E aí Faraó simplesmente diz, o Senhor é justo. E eu e meu povo me arrependemos, nós somos ímpios. Quando Faraó diz isso, Faraó simplesmente, obviamente, ele arrogante como era, porque ele ouviu, e ele já tinha passado por 6 pragas, ele podia ter evitado essa 7ª praga, mas arrogante que era o coração dele, ele ainda acreditava no poder dos seus deuses. E por que Faraó, então, agora fala isso aqui, depois que a terra do Egito foi toda destruída? Ou você acha, raciocina comigo, você acha que uma praga dessa foi um dia? Foi 2 dias? Foi 3 dias? Isso aqui é praga para mês. Isso aqui é praga para mês. Faraó só abre o seu coração depois de por baixo 25 dias de sofrimento. Porque ele não estava sofrendo, ele estava dentro do palácio. Ele estava dentro do palácio. Agora, quando ele soube de toda a notícia, dos indivíduos contando, está tudo pegando fogo, está tudo arrebentado. A terra do Egito toda está arrebentada. Então, Faraó, com certeza, envia emissários para saber da terra do Egito inteiro. Aí que ele vê que os seus deuses não estão funcionando de novo, aí é desespero. Aí ele chama Moisés, nariz bem baixinho, como os meninos dizem, rabo entre as pernas, e diz, misericórdia. E ele chega a falar o que ele nunca falou, que ele é ímpio, o povo dele é ímpio, e que o Senhor, ele agora começa a falar o nome daquele Deus, que ele diz quem é o Senhor, e que o Senhor é justo. Olha que fantástico. Parece que o coração dele está se convertendo. Mas o pior ainda vinha. Pastor, então quer dizer que durante esse tempo inteiro, ele espera a atuação dos seus deuses? Sim. Porque venhamos e convenhamos, se você é o líder de uma nação, como Faraó, você não ia no primeiro, no segundo dia de Saraiva ceder. Você ia esperar. Você ia chamar os seus magos. E chamando os seus magos, você vai dizer, conversa com o pessoal lá de cima. Vê o que está acontecendo. E na medida que o mago chega e diz, conversamos, e não deu em nada. Aí ele diz, nós estamos arrebentados mesmo. Então, para que ele dissesse o que está aqui no versículo 27, ele antes chamou os seus magos, com certeza, para conversar
com dois grandes deuses egípcios. Preste atenção no slide, por gentileza. Olha que interessante. O primeiro deus que foi literalmente clamado e chamado de tudo que é jeito é o deus Shu. É o deus Shu. Quem é esse deus? Esse deus, na hierarquia dos deuses, ele é filho do tal deus Atum, ou Ra, ou Atum-Ra, lá em cima, que é o tal criador de todas as coisas. Ninguém se escandalize com o que eu vou falar agora. Segundo a história, a mitologia egípcia, Atum vivia sozinho, e aí Atum resolveu se masturbar. E da masturbação de Atum nasce Shu, o deus Ar, e Tefnut, a deusa umidade. Filhos de Atum, os dois obviamente procriam, e aí nasce Geb, a terra, e Nut, o céu. Geb, a terra, e Nut, o céu. Então presta atenção, olha que interessante. Porque eu digo, e não só eu, vários livros dizem isso, que a informação não é minha, a informação é dos grandes intérpretes da palavra de Deus, porque eu digo que atingiu, em primeiro lugar, o deus Shu, por uma razão simples. Shu é responsável por separar o céu da terra. Você se lembra quando em Gênesis diz que Deus colocou o firmamento para separar o céu da terra? As águas de cima e as águas de baixo? Na tradição egípcia, esse tal deus Shu é o responsável por separar o céu da terra. E isso significa o quê? Significa que ele é que traz a luz do dia, ele é que é responsável pelas boas nuvens, ele é que é responsável pela chuva, ele é que é responsável por tudo de bom que vem do céu, porque ele, separando o céu da terra, ele segura a deusa Nut, que é o céu, para que ela produza para os humanos só coisa boa. Tá? É interessante como é que veio essa ideia deles de que Shu separa o céu e a terra. É uma história muito interessante. O próximo slide, filho. Olha que interessante. A parte ali de azul é a tal deusa Nut, que é o céu. Outra deusa agredida, nós veremos já já. E o de baixo é Geb, o deus terra. Nut e Geb são filhos dele, que está segurando aí, ó, o tal deus Shu. E por que Shu está separando Nut e Geb? Porque os dois se apaixonaram e geraram os próximos deuses do, entre aspas, Olimpo egípcio. E aí o tal Atum-Ra, o primeiro deusão grande, não gostou do namoro dos dois e mandou Shu, que era o filho dele, separar os dois. E daí é porque o céu está separado da terra, segundo os egípcios, e é óbvio que na medida em que ele segura o céu, ele é responsável por trazer todos os benefícios da deusa Nut, céu, para a terra. E aí o que acontece? Se está chovendo saraiva e a gente está morrendo, vamos clamar para quem? Para Nut, a deusa, e para Shu, para que Shu, pelo amor de Deus, evite que Nut mande para a terra o quê? Mande para a terra saraiva. Clamaram um dia, clamaram 2 dias, clamaram 3 dias, Júlia, clamaram 4 dias, 20, 25 dias, estava era piorando. Faraó disse, ó, chama pelo amor de Deus, o Deus dos judeus, através de Arão e Moisés, e diz para ele, ó, que isso tudo aí não vale nada, nós somos ímpios. Não deu, a galera não segurou a onda. Então, muito interessante isso. Agora, o segundo Deus, na verdade, deusa, né? Que foi literalmente agredida, mas agredida pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, foi a deusa Nut. A deusa Nut. Quem era a deusa Nut? Bem, como você sabe, o tal do Atum gerou Shu e Tefnut. E aí o que acontece? Shu e Tefnut geraram Geb e Nut. E aí esses dois irmãos geram todos os demais, né? Osíris, Sete, né?
a Ísis, eles é que geram os outros deuses egípcios. Nut é essa aí de azul, que apaixonada por seu irmão Geb Terra, ela vive protegendo o seu irmão. O que isso significa? Significa que a terra do Egito só tinha os privilégios por causa da tal deusa Nut. Então, na medida que a terra está sendo agredida por saraiva, pedra e fogo, a deusa está de brincadeira, porque a deusa não está nos protegendo. Na medida que ela não está nos protegendo, há um Deus maior do que essa deusa. Há um Deus maior do que essa deusa. E foi exatamente isso que a praga das saraivas trouxe. Pode retirar o slide e voltar para mim, meu filho, por gentileza. Então olhe para cá. Olha que fantástico. Depois de Faraó simplesmente chamar os seus magos e eles com toda a magia tentarem reverter tudo isso, clamando a Shu e a Nut, viu que não deu certo? No nata. Versículo 27 de Êxodo 9. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhe: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e meu povo somos o quê? Ímpios. Orai ao Senhor para que passe, para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva. Ele reconhece: e vos deixarei para que não mais fiquem aqui. Então lhe disse Moisés: em saindo da cidade estenderei a mão ao Senhor. Os trovões cessarão, não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Você pode imaginar a cena de novo? Gente, eu acho lindo isso. Aí Moisés volta, saraiva comendo, mas comendo no couro, com pestilência e fogo, e Moisés e Arão, um velhinho de 80 anos, o outro de 83 anos, passeando pelo Egito. Aí saindo, irmãos, Deus é fantástico, Deus é fantástico. E aí saindo, e aí simplesmente estendendo a mão, ainda disse como ia acontecer. E aí versículo 30 ele completa: todavia quanto a ti, aos teus servos, eu sei que não temereis diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na cana. Mas o trigo, que é o produto mais importante para vocês, Deus ainda teve misericórdia. E o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Ou seja, o período em que ocorreu esta praga, o trigo e o centeio ainda estavam debaixo da terra. E Deus, por misericórdia, ainda preservou o trigo e o centeio para aquele povo não passar fome. Não passar fome. Agora olha que interessante, versículo 33. Saiu, pois, Moisés de Faraó da cidade, estendeu as mãos ao Senhor, e cessaram os trovões, e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Presta atenção. Moisés consultou ao Senhor se deveria fazer assim. Moisés perguntou se tinha que fazer assim. Mas a intimidade de Moisés com Deus já era tão grande, que o que Moisés falava, Deus assinava embaixo. Deus assinava embaixo. E quando ele disse que faria assim, Deus, por misericórdia, atendeu e parou. Só que aí é óbvio, o coração de Faraó, vendo o Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, continuou a pecar e agravou seu coração. Ele e os seus servos. E assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Alguns intérpretes dizem que o versículo 34 e 35 ocorre exatamente um bom período de tempo depois desta praga. Por quê? Por que ocorre um bom período de tempo? Porque deu tempo do trigo crescer. E aí
e endurece o coração. Não é isso que diz a Bíblia. Isto é uma mera interpretação. Mera interpretação. Mas aqui, irmãos, algo ficou muito claro para os egípcios. O que eles nunca viram, passaram a ver, que era saraiva com fogo cair do céu. Que a coisa não estava brincadeira. Que uma das deusas mais importantes não pôde proteger. E o que é interessante é que eles viram que caiu no território deles. Quem estava em Gósen, não sofreu nada disso. E aí uma questão muito interessante. Você pensa que do Egito saiu somente o povo de Deus? Um vulgo saiu junto. Sabe que vulgo é esse? Egípcios que passaram a se proteger junto na terra de Gósen e que disseram, esse povo está saindo, tem um Deus todo-poderoso, eu vou com esse povo. Então, quando o papai falava conosco dizendo que saiu não só o povo de Deus, mas um povo estranho no meio do povo de Deus, eram esses. Que começaram a notar, olha, o Deus deles é muito maior do que os deuses egípcios. Deixa eu ficar por aqui. E acabou saindo com eles. E acabou trazendo tanto prejuízo. Amados irmãos, quando a gente olha a 7ª praga, a gente vê que realmente para o nosso Deus não há limites. Para chover saraiva e fogo em um território como o do Egito, só Deus. Para parar, só Deus. Para não chover na cidade onde o povo dele estava, somente Deus. E é muito interessante, até no meio da praga ainda existe misericórdia. Ele ainda avisa, olha, quem não quiser perder, tira e guarda. Quem quiser perder, deixa. Ele faz cair a saraiva com fogo num tempo econômico menor para os egípcios, para eles terem prejuízo, mas menor, porque o trigo estava escondido. O trigo estava escondido. Isso se chama misericórdia. E o que eu acho interessante, nós começamos no Salmo 8 e nós vamos encerrar agora no Salmo 8. Olha que interessante. Quando você tem o Salmo de número 8, você tem um dos mais belos salmos sobre Deus sendo glorificado diante das suas obras e da bondade para com o homem. O escritor do Salmo 8, ele com certeza conhecia tudo o que Deus tinha feito. E quando a gente lê o Salmo 8, a gente vê que as gerações posteriores, elas foram tão bem instruídas sobre o Senhor Deus, que o Salmo 8 é a clara declaração de que nenhum outro Deus poderia ser adorado e tudo era produto da mão de Deus. Se não, vejamos. Olha o que diz o Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois pusestes a tua glória sobre os céus. Da boca de criança e dos que mamam, tu suscitas força, por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e vingativo. Muitos dizem que isso aqui se cumpriu, porque a geração que disse que não entraria na terra, toda morreu, e a geração que era criança, essa entrou na terra de Canaã. E olha que lindo, quando vejo os céus, eu não vejo Nut, eu não vejo Shu, eu vejo o quê? Quando eu vejo os céus, obra das tuas mãos e dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparastes, ou seja, tudo veio de ti, eu penso que é o homem, mortal para que te lembres deles, e o filho do homem para que o visites. Ou seja, Faraó é um simples homem, absolutamente mortal. Tanto é que seu filho morreu e ele não pode fazer nada, como Deus que era. Contudo, pouco menor o fizestes que os anjos, e de glória e honra o coroastes. Agora, olha que fantástico. E fazes com que ele tenha domínio sobre as obras da tua mão.
tudo pudesses debaixo dos seus pés. Ovelhas, bois, animais do campo, aves, peixe, tudo o que passa pela vereda dos mares. Ou seja, para escrever isso aqui, um salmista que talvez teve o seu tetra-avô, lá no Egito, talvez servindo aves, animais, como nós vimos, porque muitos deuses eram animais e outros deuses metade animais e metade homens. Veja a que ponto de conhecimento agora eles chegam. Eles sabem perfeitamente que Deus é que fez cada um desses animais e colocou como domínio nas mãos do homem. E aí é óbvio, o Salmo termina dizendo: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. A saída do povo de Deus do Egito foi com certeza um dos fatos históricos mais relevantes de todos os tempos. E com a praga da saraiva, Deus pôde fazer Faraó tremer na base, como diz os meninos, né? Porque Faraó ficou sabendo que até os céus são domínio do Senhor Deus. Domínio do Senhor Deus. Tá certo? Hein? Senhor, abençoa agora todos os nossos amados irmãos que nos assistiram pela live, dando-lhes um final de noite em paz, que amanhã possamos estar juntos novamente. Guarda-os de todo mal, cura todas as enfermidades, e dê a eles, Senhor, a alegria e o prazer de estarmos juntos na Tua presença.